Boa tarde, a gente está aqui diretamente de São Paulo, do Learning Village, na Vila Mariana, num evento que está reunindo autoridades e experts da sociedade civil e do meio acadêmico para debater o tema como enfrentar o círculo vicioso da água, escassez e abundância. Está aqui hoje a Malu Ribeiro, que é diretora de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, a Simone Tenório, que é coordenadora de políticas públicas e desenvolvimento econômico territorial do projeto Semeando Água, do Sistema Cantareira, e várias outras especialistas e analistas da área ambiental, falando sobre as recentes tendências da última conferência da ONU e as perspectivas para o cenário brasileiro em relação ao tema água, né? Isso é um momento especial, porque a gente está numa semana em que foi celebrado os 31 anos do Dia Mundial da Água, que foi criado pela ONU a partir de 1992, mas também foi uma semana importante, onde foi realizada a Conferência da Água pela ONU em Nova York. E isso traz à tona, de novo, esse tema em discussão. Um dos especialistas que a gente tem aqui no evento e com quem a gente já conversou na SG e tal é o engenheiro agronômico, mestre e doutor em irrigação e drenagem pela USP, Rinaldo Calheiros. Professor, bem-vindo aqui de novo na SG e tal, um prazer ter essa chance de conversar com o senhor de novo. O prazer é todo meu, eu agradeço a oportunidade de estar junto com o pessoal que te ouve e vamos conversar sim sobre esse tema aí que hoje está na ordem do dia. Professor, quando a gente conversou em outubro de 2022, a primeira pergunta que eu fiz para o senhor sobre isso é que nos últimos anos surgiram novos temas, né? Produção de água, sustentabilidade hídrica e tudo mais. Passados 6 meses, desde a nossa última conversa, a gente teve aí uma relativa banalização da sigla ESG, com várias instituições que cada vez mais vieram utilizando esse tema, vários profissionais passando a utilizar. Nós vimos, de novo, desastres ambientais envolvendo água, tivemos aí São Sebastião, como Petrópolis, como Nova Friburgo, agora, recentemente, nos últimos dias, Acre, né, tivemos em Manaus, né? O que mudou nesses últimos 6 meses? Porque a gente viu tudo isso acontecendo de novo, o tema ESG crescendo cada vez mais, carbono sendo muito falado. Você acha que tem uma predileção dos especialistas por se falar em alguns temas mais do que água, talvez carbono, Amazônia, alguns temas são mais atraentes, por exemplo? Você acha que tem uma espécie de miopia de que alguns temas sejam mais atraentes, talvez mercadologicamente, do que se falar de água? Bom, na realidade, eu acredito que está tendo uma evolução em termos da conscientização da importância ambiental. No primeiro momento, se falou muito em termos de carbono, em termos de captura de carbono, como tratar disso, relacionando inclusive a reflorestamentos e tal. Mas eu acredito que esse tema que agora ele entrou com muito mais força. Na realidade, eu tenho a visão de que a conscientização, a sensibilização, ela vai se tornar mais ainda rápida, num processo mais construtivo, até do que quando a gente discutia muito a poluição atmosférica e tal, o aquecimento global. Porque, na realidade, você sente o efeito da falta da água é muito maior. Com certeza. Então, é mais rápido, né? Exatamente. Que a gente sente em casa, a gente sente no dia a dia, na nossa exatamente. Casa. Então, eu acho que esse tema aí, ele está sendo, sim, mais bem considerado, mais bem admitido a importância dela. Eu atribuo que todos esses eventos que ocorreram, né, até foi por falta de tempo de adaptabilidade, né, numa nova situação. Também considerando-se que esses erros aí vêm de muito tempo. Né? Falando especificamente sobre esses eventos, né? O Serviço de Prevenção de Desastres Geológico, de Prevenção de Desastres do Serviço Geológico do Brasil,
ele faz um mapeamento que é até atualizado com frequência, né? Eu fiz um levantamento em março agora, você tinha mais de 14 mil desastres catalogados pelo CPRM de todos os tipos. Então, enchentes, alagamentos, erosão, enfim, todos os tipos de risco. Você tinha mais de 14 mil tipos listados em todo o Brasil pelo CPRM. Se você pegar só os de muito alto risco, eram cerca de 4.500, quer dizer, risco iminente, né, que se considera, que é o risco à vida. Só de risco à vida, você tinha mais de 4 mil, entre 4.000 e 4.500 de muito alto risco. Então a gente está falando aí de alto risco à vida. Isso, vamos dizer assim, eu vou chamar aqui de risco São Pedro, né? Que é o risco que a gente não pode fazer nada em relação a ele, porque ele existe. Exato. Mas se você pega os dados do IBGE, o último levantamento lá é de 2017, que você pega o que as prefeituras estão fazendo em relação à prevenção de desastre, comparando as ações dos municípios em relação à Estratégia Nacional de Prevenção de Desastre, você tem um número que dá uma média de 34% dos municípios fazendo a sua prevenção. Isso é uma média nacional. Se você pegar por região, você tem lá Centro-Oeste, Nordeste, com a média de 8%, 9%. Exato. O que é esse cenário, na sua visão? É falta de conhecimento técnico? É negligência? O que explica esse cenário? Aí nós temos que separar. Se a gente está se remetendo aos últimos acontecimentos, a gente também tem que dar crédito à intensidade com que esses eventos ocorreram, tá? Então, evidentemente, essas chuvas que ocorreram, se você pegar o que aconteceu em São Sebastião, a intensidade dessa chuva, você tem que dar um crédito também, né, a essa mudança, né, de regime e tal. Mas foram 250 milímetros, né? Foram 250 milímetros. E aí, mesmo que você tivesse, no primeiro momento, feito algum trabalho já de melhoria da ocupação do solo e tal, você poderia ter, né, alguns efeitos aí desastrosos em função da intensidade que eles ocorreram. Mas, por outro lado, você está coberto de razão. Você pega a forma de se implantar, né, de você ocupar áreas, principalmente nessas áreas de risco e principalmente nessas áreas aonde você tem o valor da terra alto, né, a importância. São Sebastião é turística, então você tem muitas pousadas, você tem isso, você tem aquilo, né? E boa parte também do pessoal que fica olhado não é pessoal de lá, não é assim morador, turistas, né? Turistas também. Então, quer dizer... sem a preparação, então, para lidar com o desastre. E na realidade, sem a obediência para aquilo que hoje já é estabelecido como área de risco e que você não deve construir. Quando você pega um cidadão que construiu lá uma casa simples no morro, muitas vezes, né, grande parte das vezes, aliás, é porque ele tem problema econômico, que é onde ele pode morar. Agora, quando você pega e constrói uma pousada, a situação é diferente. Por quê? Porque você tá numa outra necessidade econômica, você está explorando aquilo ali num lugar onde não deveria. Perfeito. Tá? Mas, por outro lado, então você tem essa ocupação, né, que está sendo negligenciada e muitas das vezes, assim, né, de forma que você não entende como que ele conseguiu colocar ali, né? E essas enchentes que estão ocorrendo, né, principalmente na Amazônia, quando você pega o Sudeste aqui, você pode atribuir a toda a degradação antrópica que foi realizada. Isso com certeza, porque foi impermeabilizado o solo, você tem aquele escorrimento rápido, né? A partir do início da chuva, e vem aquelas enchentes todas acumulando em alguns pontos dos córregos e tal.
Agora, no caso da Amazônia, você não tem essa alteração antrópica assim tão grande quanto está aqui, né? Então você atribui mais a essas mudanças mesmo que estão acontecendo, que de uma forma ou de outra fomos nós que causamos em função do aquecimento global e essas coisas todas. Bom, por falar nessa questão do aquecimento global, agora na Semana da Água, a ONU ela divulgou que 60% dos corpos hídricos no mundo, eles têm boa qualidade da água, os que são monitorados, né? E que no Brasil o índice é ainda melhor, chega a mais de 70%, a 71%. Esse indicador ele vai ao encontro da meta do ODS 6, né, que fala de melhoria da qualidade de água, redução de poluição e tudo mais. Só que no Brasil a gente tem uma quantidade de pontos que não são monitorados. A gente tem poços de captação não autorizadas, né, os poços artesianos, por exemplo. Eles têm um índice alto de coliformes fecais e até os tais dos coliformes totais, né, os coliformes fecais e os coliformes totais. As águas subterrâneas, que podem ter alguma contaminação, chegando a lençóis freáticos. É possível compensar essa ausência de monitoramento nesses pontos que não são alvo de monitoramento com os indicadores que estão disponíveis e com essas localidades que são oficialmente monitoradas? O que eu quero dizer é o seguinte: de um ponto de vista geral, como é que está o processo de monitoramento de indicadores no Brasil? Ele é um bom processo, na sua visão? Isso muda muito de estado para estado. De uma forma geral, a gente pode hoje dizer que o Brasil tem um bom processo de monitoramento? Não, né? Não, nós não podemos. Se você pegar e sair desses estados do Sudeste, né? Você sair de estados que têm uma condição assim econômica mais desenvolvida e tal, e você for entrando, né, no Brasil, subindo para o norte e tal, você vai ver uma deficiência de dados que você tem. Perfeito. Não só em termos de qualidade de água, como em termos de quantidade de água também. A gente tem uma escassez de monitoramento muito grande, até em função da extensão territorial que nós temos, até em função das dificuldades para se chegar, mas a gente teve a gente ainda está num estágio assim muito deficiente de monitoramento. A partir do momento em que a ANA entrou e sistematizou essas informações, né, e criou uma rede de informações junto com os estados, junto com indústrias, tal, isso daí já aumentou significativamente, né, as nossas precisões em termos de monitoramento. Mas mesmo assim a gente tem muito para evoluir. E esse assunto, Marcos, foi bom você ter falado, porque ninguém gerencia aquilo que não conhece. Com certeza. E quem conta com dados primários, quem pode contar com dados primários, quer dizer, quem tem capilaridade sai na frente também, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque você tem ali a informação é o elemento de gestão. A partir do momento que você conhece, você pode fazer uma iniciativa mais assertiva. Bom, eu vou colocar num lugar onde eu tenha sustentabilidade, né? Onde eu não corra risco daqui de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, né? Haver um colapso no meu investimento porque faltou água, ou então a qualidade da água está ruim, ou, enfim. A informação para a gente é fundamental. Então, esse aspecto de monitoramento é um dos alicerces que a gente tem para aumentar a nossa qualidade de gestão, né? Principalmente gestão da água, que a gente está muito deficiente. Professor, o evento aqui de São Paulo, além do tema escassez e abundância, que está reunindo especialistas, ele marca o lançamento do Tiquant, que é essa tecnologia inovadora que promete revolucionar o mercado de preservação e de gestão de recursos hídricos. Fala um pouco para a gente dessa solução, o que ela pode oferecer, mas, na verdade, assim, o que ela tem de diferente de outros produtos que tem no mercado?
Ela tem o mesmo preço de outras tecnologias? Qualquer cliente pode comprar, ou só clientes maiores? Assim, e se eu uso água, né, e quero comprar o Tiquant, o que eu devo fazer? Fala um pouco para a gente. Tá. A solução Tiquant, na realidade, ela foi desenvolvida assim, depois de uma reflexão muito grande com a equipe técnica. E a preocupação maior era você ter soluções que fossem tecnicamente precisas, soluções que fossem sustentáveis e você adotando algumas mudanças de conceitos dentro daqueles padrões já estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? É que no bojo das nossas soluções também vem propostas de estratégias diferenciadas de solucionar o problema da escassez hídrica. Então, quando você pega, por exemplo, você tem numa bacia hidrográfica, que é o padrão normal que se tem no Brasil, de você ter um córrego, um corpo hídrico, um rio, onde vários municípios se abastecem, né? E você já está naquela situação de escassez hídrica, onde chega na época mais seca do ano, você tem que obrigar os municípios a fazer racionamento, porque a água já não dá para todo mundo. A única solução que você tem dentro desse contexto, e a mais óbvia, a mais interessante, isso eu falo inclusive em termos de gestão pública, é você trazer para dentro do município sua responsabilidade de produzir água. E o que é mais difícil, assim, infelizmente a solução que a gente vê, e muito comum aqui na nossa região, é fazer racionamento, e geralmente sobra para o usuário. Sobra para o usuário. A gente não é muito difícil, a gente tem na nossa região aqui cortes de água que chegam não muito raro a 15, 20 dias, o que é impensável. O que é impensável. Se você tiver um corte desse na região sudeste, por exemplo, de uma semana, isso vira notícia nacional, assim, um estalar de dedos, né? Com certeza. E é um risco que você está colocando em termos de gestor, de papel de gestor, é um risco e um peso que você está jogando para a sociedade que ela não merece. Porque se você analisar, nós somos muito favorecidos em termos de precipitação. Uhum. Então, a quantidade de água que Deus nos dá, se você comparar, né, você tira, lógico, algumas regiões do Nordeste onde a escassez é climática e é já consolidada, né? Mas se você pegar grande parte do Brasil, as nossas precipitações são muito boas. É verdade. Então não tem por que você submeter uma população, um município, a uma escassez hídrica. Isso aí é problema de gestão. É verdade. Tá? É problema de gestão. Então, se você pega, e por exemplo, muito se fala em termos de dessalinização da água do mar, como uma das soluções, onde na realidade é uma tecnologia israelense que foi trazida para cá. E o custo, né? Então, o grande problema é que lá em Israel chove muito pouco. Você tem 500, você tem 300 milímetros, né, por ano. Nós estamos aqui na faixa de 1.200, 1.100, aonde, na realidade, certas tecnologias que são importadas, muitas vezes não são adequadas para a nossa realidade, onde a gente teria alternativas muito mais baratas, sustentáveis e éticas, né, para solucionar esse problema de escassez hídrica. Então, a gente tem que ter muita racionalidade quando a gente pega, né, e adota uma determinada solução, uma determinada estratégia. Professor, para ficar nessa questão de saneamento ainda, a gente hoje no Brasil, a gente tem 86% da população com acesso à água potável e 49% com acesso a saneamento básico. Esse percentual pode ser considerado alto por alguns, mas
pegando o caso da água potável, por exemplo, se a gente considerar que 14% não tem acesso à água potável, a gente está falando aí, de acordo com o último censo, de 29 milhões de pessoas 29 sem milhões. acesso à água potável. Com certeza. E se a gente for considerar que esse número não é distribuído de forma igual em todas as regiões do Brasil, se a gente pegar Norte e Nordeste, por exemplo, A gente tem uma concentração. Exato. a gente tem mais da metade das casas sem acesso à rede geral de abastecimento, considerando que, por exemplo, no Norte você tem a bacia amazônica, que é uma das maiores bacias do mundo, né? Exatamente. Só acredita que seja possível alcançar as metas do novo marco de saneamento, que prevêem que até 2033 a gente chegue aí com 99% de acesso da população à água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto nesse prazo? Eu acredito que a gente até deve colocar uns objetivos assim rigorosos, né? Otimistas, para a gente, para se forçar, né? A atingir, trabalhar de forma mais eficiente, mais rápida para atingir aqueles objetivos. Mas na realidade, eu acredito que muitas das coisas a gente vai ter que pegar e evoluir na forma como se faz isso, né? Hoje nós temos aí uma população rural, né, que se você entrar no Brasil, aquele interior, aquele Brasil, né, aquela água que o pessoal bebe é de dar dó. Por quê? Porque a captação é feita com muita suscetibilidade a todo tipo de contaminação. E, na realidade, são soluções que você tem aí para colocar, por exemplo, nas comunidades rurais, que são relativamente baratas, relativamente fáceis de se colocar, e não são colocadas por falta de iniciativa, por falta de conhecimento ou por falta de vontade. Quando você constrói uma caixa solo-cimento na boca de uma nascente, e você preserva aquela qualidade da água que está saindo ali, que está pura, e você protege e leva direto canalizada para a casa do agricultor, uma caixa solo-cimento custa R$100 para você construir. Hoje, benefício muito baixo. E quanto que você vê, na realidade, aquela situação onde a nascente está ali, foi construída uma caixa, e essa água fica empoçada nessa caixa aí, ela é tampada mal e mal com algum pedaço de tábua. Quando você levanta aquela tampa, né, você vê uma rã saindo, você vê barata saindo, você vê uma série de coisas. E na realidade, você tem uma série de alternativas, né, onde você pode lançar mão a baixo custo. Então, esse esforço e essas metas que estão sendo colocadas vai exigir também da gente não só boa vontade, não só dinheiro, não só estratégia, mas também conhecimento para se buscar alternativas mais interessantes para a nossa realidade. O reuso do esgoto, por exemplo, ele seria uma possibilidade, porque, por exemplo, você falou de Israel, né? Estados Unidos e Israel, eles fazem o reuso de esgoto. Eu tive uma conversa nessa semana com uma indústria em que a representante da área de meio ambiente, ela me falou assim, olha, nós temos condição de uma fabricante, por exemplo, né, de um produto destinado a consumo, que ela falou, olha, nós temos condição de tratar completamente a nossa água, inclusive a água utilizada, que é destinada a esgoto, e reutilizar com a qualidade melhor do que nós captamos. Sim. Mas a legislação brasileira não nos permite fazer isso. Só acho que existe algum tipo de, por exemplo, preconceito em relação a esse tipo de coisa, ou falta vontade política para que isso seja adotado no Brasil, ou desconfiança em relação ao setor privado para que a sociedade civil possa aceitar esse tipo de iniciativa aqui. Israel, por exemplo, ele parece ter um índice muito alto de água de reuso utilizada na irrigação. Sim. O que falta aqui, por exemplo, para que esse tipo de medida seja adotada? Então, falta a iniciativa, falta adequação dos órgãos ambientais para se
desburocratizar uma série de coisas e também falta conhecimento da gente, né, e cuidado nesse aspecto de reuso. Uma vez eu dando palestra, eu citei que o reuso é muito bom, é uma alternativa muito interessante, só que você tem que ter muito cuidado de como você está fazendo, qual a aplicação desse reuso. Se você pegar, Marcos, alguns rios aqui, no estado de São Paulo, por exemplo, onde a competição pelo uso da água é muito grande, se você pegar e fazer reuso daquela água industrial que você pegou e você vai aplicar, por exemplo, para aguar, irrigar o jardim da fábrica e tal, né? Teoricamente, você está falando assim, não, mas eu poderia estar captando água ali, né, para fazer a irrigação, e eu não estou fazendo isso, eu estou pegando e utilizando aquela água, né, que eu mesmo já utilizei, né, e aplicando no jardim, para lavar o pátio e tal. E na realidade, esse reuso ele precisa estar conjugado com uma análise do uso consultivo que você vai fazer a aplicação dessa água. Uso consultivo é aquele conceito daquela quantidade de água que você retira, ela não volta para o corpo hídrico. Então, se você pega e faz irrigação do seu jardim da fábrica, aqueles gramados bonitos, ou então lavagem, tal, onde você vai ter uma evaporação maior, tal, essa água toda, ela não volta para o corpo hídrico. E você se esquece que, na realidade, essa água que normalmente voltaria depois da fábrica utilizar, né, e que voltaria para o corpo hídrico, ela é importante para quem está a jusante, para quem está lá embaixo, porque vai sofrer, primeiro que ela já está tendo um certo tratamento, e ela está sendo incorporada naquela vazão, né, normal daquele rio que o consumidor lá embaixo, né, contando inclusive com um trecho de depuração natural dessa água ao longo do trecho do rio, né, ele vai precisar daquela água. Então a gente tem que ter muita cautela de como a gente vai fazer esse reuso, porque senão a gente mata quem está lá embaixo, né? Mas esse aspecto de reuso, lógico, é um conceito muito interessante, muito bom, mas você pode ter certeza que o israelense, quando vai fazer a irrigação, né, ele está num ambiente protegido e tal. E com muita tecnologia. E com muita tecnologia dele poder não fazer desaparecer na atmosfera, né, aquele vapor de água que vai cair numa outra bacia hidrográfica, mas na sua não cai mais. Professor, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista e, da mesma forma que na última conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem a todos os espectadores e seguidores que estão assistindo a gente ou vão nos assistir pelas redes sociais. O que está por vir em relação à água? Novos desastres e catástrofes vão ser dessa forma que estão ocorrendo? Tem uma solução viável que pode apoiar as pessoas nesse sentido? Bom, eu recomendo, sim, a mensagem que eu dou é aquela que a gente, em todo o final de palestra, a gente dá. A gente tem que passar a considerar o problema da água com muita seriedade. Se você pegar a semana passada que teve a reunião da ONU, com uma discussão específica de água, e se você pegar o comunicado que eles lançaram antes da reunião, dizendo que o problema da água agora é real, é inexorável, e que eles citam, inclusive, que a América do Sul vai ser uma das regiões atingidas, além daquelas regiões como a África, tal, que naturalmente já estão com deficiência de água e tal. Mas eles citam muito claro, né, que a nossa região, né, da América do Sul vai sofrer com essas mudanças e tal. Então, se a gente tiver um pouco de racionalidade,
se a gente tiver um pouco de juízo, previsão e consciência daquilo que está por vir, a gente já se prepara já. Então a gente leva a sério, né, essas recuperações de bacias hidrográficas, a gente leva a sério o uso racional da água, a sistematização, a gestão, porque senão, principalmente a gente enquanto gestor, a gente vai estar conduzindo um processo muito doloroso para as nossas sociedades. Perfeito. Professor, obrigado por estar de novo com a gente aqui hoje, obrigado por esses ensinamentos, muito orgulhoso por esse evento, pelo lançamento tão esperado e por reunir todos esses brilhantes profissionais aqui hoje, pela sua presença aqui, por a gente poder trocar essas informações, esses ensinamentos, e que esses próximos tempos não sejam só de mudanças em relação à água, mas de atitudes de todas as pessoas. Exatamente. E o seu programa, o trabalho que você faz, ele contribui muito com essa parte fundamental que é a sensibilização da sociedade. Muito obrigado. A gente já volta a SG e Tal no seu segundo ano, nossa revista eletrônica semanal baseada em fatos, objetiva e transparente. A gente já volta. De encontrar, estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Você sabe o que torna uma refeição especial? Além de bons ingredientes, uma pitada de amor no preparo é fundamental. O arroz coringa é o arroz que vai deixar a sua receita muito mais especial. Venha sentir o aroma e o sabor do delicioso arroz coringa. Na hora do almoço ou do jantar, o arroz coringa é uma ótima escolha. Branquinho e saboroso como você nunca viu. Agora o coringa está completo. No café, no lanche, no almoço e no jantar. Coringa, sabor todos os dias. Chegou o cartão virtual Unimed. Com ele você tem mais agilidade e segurança no seu atendimento. E para baixar é muito fácil. Busque por Unimed Cliente em sua loja de aplicativo e pronto. Seu cartão virtual Unimed está na mão. Baixe agora mesmo. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você. Esse é o plano. As aulas de Arapiraca irão voltar. Afinal, nossas mais de 61 escolas e 26 creches têm merenda, ônibus escolar, centro de apoio funcionando direitinho e, claro, as Arapiraquinhas. Então venham aproveitar toda essa estrutura. Mas é pra vir todo mundo, hein? Da creche ao 9º ano do Fundamental. E, claro, a galera do EJA. Vem, que a educação de Arapiraca é nota 10. Rapaz, a Prefeitura de Arapiraca caprichou nas escolas. É nota 1000. Prefeitura de Arapiraca. Uma cidade para todos. Bem-vindo ao boletim da sua conexão. Áreas de instabilidade afetam toda essa região do estado. Próximo a Arapiraca, uma frente fria congela todas as lives. Uma zona de turbulência causa diminuição na qualidade desse vídeo, com máxima de 100 MB de download e 20 de upload. O seu provedor de internet continua dando desculpa, né? Sai dessa, vem pra Opus Telecom. Só com a fibra da Opus Telecom, você tem estabilidade de conexão o tempo todo, para você e sua família curtirem à vontade e sem limite com até 500 MB. Tá vendo? Com a Opus Telecom só faz sol, sem desculpas e sem tempo ruim. Vem pra Opus! Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você.
Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. A nossa segunda conversa de hoje, aqui de São Paulo também, é de um brasileiro que participou da última edição da Conferência da Água das Nações Unidas, nos dias 22 a 24 de março, em Nova York. O evento já não ocorria há algum tempo e, além de atualizar os mais importantes pactos globais em relação ao assunto, prepara os especialistas de todo o mundo para a conferência que vai acontecer no ano que vem, para a conferência, para o evento principal sobre o tema, que vai acontecer no ano que vem em Bali, na Indonésia. Então, a gente tem o prazer de conversar aqui com o nosso convidado, Ricardo Yang, presidente do Conselho do Instituto Ethos e do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Ricardo, obrigado por falar aqui com as nossas espectadoras, com os nossos seguidores desse jeito. É um prazer, uma honra conversar com alguém com a sua carreira, com a sua trajetória em sustentabilidade. Obrigado por estar presente aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um tema tão importante. Vamos começar falando sobre a conferência, né, que você participou. Espero que você tenha feito aí uma boa viagem, né? A gente sabe que é cansativa, né, um voo cansativo. E o que a conferência ela traz de novidade em relação ao tema água, especialmente, né, em relação a 2018, né, onde alguns acordos aí foram firmados em relação a esse tema. O que ela traz em relação, de uma forma geral, ao tema? O que ela traz para o setor privado? E qual o posicionamento que foi adotado pelo Brasil em relação a esse tema? Em primeiro lugar, a conferência foi bem concorrida. Esperavam-se 2.000, 3.000 pessoas, tinham quase 8.000 pessoas, e pessoas do mundo inteiro. Necessário se destacar a participação das comunidades indígenas, reconhecidas e exaltadas em muitas plenárias, conhecimento ancestral como fundamental para o resgate da questão hídrica. E eu acho que o ponto fundamental, Marcos, dessa conferência foi, bom, primeiro, um espírito tipo caiu a ficha, né? Porque nós falamos muito sobre aquecimento global, falamos muito do carbono, descarbonização da economia, mercado de carbono, e esquecemos que as maiores consequências do aquecimento global se dão pela água, na forma de inundações e secas terríveis. Nunca tivemos tantas inundações como nos últimos anos, e regiões que não tinham seca, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, né, vem enfrentando uma seca severa já há muito tempo. Então, a grande consequência do aquecimento global é no regime pluviométrico, nos eventos extremos não previstos, que acaba afetando todo o ecossistema, né, ecossistema florestal, impacta a agricultura, impacta a estrutura urbana e assim por diante. Então, acho que o primeiro ponto foi esse. A água talvez seja o aspecto mais central do aquecimento global. E isso ficou percebido porque eu falava sobre isso com um colega e com um entrevistado, que de fato dá a impressão de que muitas vezes a água ela fica sempre em segundo plano, em terceiro plano, em relação a alguns temas, como, por exemplo, a Amazônia, como o mercado de carbono. Isso é percebido mesmo por algumas pessoas? Eu acho que até essa conferência você tem razão. A água era secundária.
Quando te falava de água, eu te falava de água como uma decorrência positiva do reflorestamento. É necessário se reflorestar para recompor as matas ciliares, a cobertura dos mananciais e assim por diante. Mas o que se percebeu é que as consequências do aquecimento global estão se dando mais rapidamente sobre o regime pluviométrico do que necessariamente o aquecimento global propriamente dito, né? Nós vamos ultrapassar 1,5 grau até 2030, mas ainda não chegamos lá. Enquanto que as consequências da água nós estamos vendo em todos os lugares, né? Então, nessa conferência caiu a ficha. Então, tanto nas falas da plenária, né, dos representantes dos diversos países, como nos eventos todos, a questão da água se tornou central. E uma outra coisa importante que eu preciso dizer é que há um paradoxo. Nós estamos vivendo um mundo onde está havendo um recrudescimento do espírito nacional, soberano, né? A própria guerra da Rússia com a Ucrânia é consequência dessa visão, né? Um certo recrudescimento de elementos da Guerra Fria, né? Aliança China-Rússia, aquelas coisas. Então, de um lado, há uma reafirmação de soberania e, do outro lado, uma necessidade estrutural de colaboração em nível planetário, porque a água não reconhece as fronteiras políticas dos países. É verdade. Né? Quer dizer, a água é um bem planetário, não é um bem da natureza para os seres humanos, é um bem para a vida como um todo. E não reconhece suas fronteiras. Então, ao mesmo momento que nós estamos vivendo na dimensão política e econômica uma certa regressão, né, com um pensamento soberano, nacional e tal, do outro lado, o mundo está sendo convocado para colaborar para resolver a questão da água, né? Então, esse foi um ponto muito importante, né? Esse contraste entre uma dinâmica de sobrevivência e, por um outro lado, uma dinâmica política que soou retrógrada diante desses desafios que nós estamos enfrentando, né? E um outro ponto, Marcos, rapidinho, você pode, claro, inclusive, me perguntar mais sobre isso, é que foi tácito, isso para mim foi uma surpresa, foi tácito que a água é um direito humano universal e indiscutível. Então, tinha muito essa discussão, né, entre o setor privado, o setor público, bom, a água é passível de concessão, etc., mas o tom da conferência não, a água é um direito humano universal. E as políticas todas ligadas aos recursos hídricos precisam obedecer esse princípio. Foi bastante importante. Em relação a papéis do setor privado, em relação ao papel dos governos e da sociedade civil. Eu tive a oportunidade de participar, eu acompanho já o seu trabalho há bastante tempo, tive a oportunidade de participar de uma conferência sua há bastante tempo, em 2009, do Instituto Ethos, né? E teve uma frase sua que o senhor falava que no mundo não se discutia se haverá uma economia sustentável, né? Mas quando ela ocorrerá, como ocorrerá, e o papel do Estado e a responsabilidade das empresas em relação a isso. Então, a gente já passou 15 anos desde então, e hoje, na sua visão, está claro esse papel, o papel do Estado, das empresas, para essas pessoas, eles falaram em relação a esse papel, qual é o papel dos Estados, das empresas e da sociedade civil nesse processo? Houve alguns eventos onde isso foi discutido. Eu senti, e claro, eu não pude estar em todos os eventos, né, mas naqueles que eu tive, eu senti que ainda há uma visão de que a iniciativa privada vai dar a solução técnica adequada para os problemas de água, mas todas muito orientadas para soluções cinzas, né? Quer dizer, engenharia e etc, etc. E a sociedade civil, por outro lado, aprofundando a discussão sobre as necessidades de soluções baseadas na natureza. Porque tem um ponto que tem fugido das discussões, que é muito interessante, que a própria natureza, que tem uma característica incrível de regeneração dos seus próprios ecossistemas, ela está recebendo uma carga
hídrica que ela mesma não consegue processar, né? E isso está trazendo consequências, principalmente nas inundações, de ameaças às próprias florestas. Então, se soluções baseadas na natureza não forem pensadas no sentido de melhorar o ecossistema de forma a absorver mais o impacto da água, nós vamos ter um problema daqui a pouco lá na frente. Considerando, inclusive, as diferentes taxas de reuso dos diferentes atores, né? Exatamente. Soluções cinzas típicas, né? Barragens, barreiras de concretagem, piscinões, etc., remediam momentaneamente por um período essa questão, mas não resolvem. E nós estamos vendo agora que não resolve. Perfeito. Né? Quando você fala de uma precipitação de 700 milímetros em uma hora, você está falando de uma carga de quase 1 tonelada em cima do metro quadrado. Nenhum ser vivo aguenta uma pressão dessa. Então tem que se pensar em soluções baseadas na natureza, usando a própria inteligência da natureza para melhorar a condição de resiliência dos territórios. Então esse foi um ponto que a sociedade civil trouxe muito forte. A ciência também, né, os representantes das academias também, inclusive falando, e esse é um capítulo à parte, que não vai dar para a gente explorar no programa, sobre novas propriedades que a ciência está descobrindo na própria água, que ajudariam muito a utilizar a própria água na geração espontânea de energia elétrica, um capítulo muito interessante. Então, a sociedade civil trazendo essa visão, as empresas ainda trazendo a visão da tecnologia, das soluções cinzas, e os governos meio paralisados. O que eu notei nas plenárias, onde estavam os representantes de Estado, eles falavam muito do que eles estavam fazendo nos seus países. Com exceção da Alemanha, de El Salvador e de uns 2 ou 3 países, poucos países estavam falando do território internacional. Né? O que eu estou fazendo aqui que está contribuindo para a solução do meu vizinho, para o nosso território, para o nosso espaço geopolítico. Todos relatavam o que estavam fazendo nos seus países sem essa visão de colaboração. Então, a gente está vivendo uma certa dissonância cognitiva em relação a essa questão da água. Por um lado, se percebe que é uma questão universal, que precisa uma abordagem holística, sistêmica, colaborativa, e do outro, ainda a afirmação dos governos, dizer, não, eu estou fazendo a minha parte lá no meu pequeno quadrado. E essa visão individual, eu acho que permeia todos os atores, né? Ele permeia governos e permeia, como você falou, as empresas, né? Com as soluções cinzas, né? Houve um levantamento de 2019 da 24/7 Wall Street, publicado no USA Today, com as 20 companhias que mais poluem os oceanos em todo o mundo. E algumas delas foram a JBS, que aliás ocupou a primeira posição, mas também teve Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, Bayer, Mondelez. E essas empresas, elas anunciam regularmente altíssimos investimentos em soluções que visam a preservação, a produção de água e por aí vai. A gente fala muito de greenwashing, né? A questão do greenwashing, do social washing, e eu já vi outros termos também, o diversity washing, por aí vai. Seria que haveria algum tipo de water washing também, ou seria alguma outra coisa, algum tipo de confusão que se faz nessas soluções mesmo? Water washing como o seu capítulo do greenwashing, né? Eu acho que as empresas estão um pouco emparedadas, né? Porque a lógica delas tem sido o uso perdulário da água. Mesmo que, como a Coca-Cola, por exemplo, tem nos últimos anos reduzido o volume de litros para a produção de cada litro de refrigerante, etc. Mas a Ambev também tem feito isso, mas ainda é uma visão de que a água é um recurso para ser usado pela minha indústria. A outra ponta que seria o que a minha indústria precisa fazer para garantir esse suprimento de água para a minha produção sem prejudicar os demais consumidores no entorno, não é uma questão que está sendo feita, até porque, se colocado no papel, provavelmente não vai se pagar sozinha. Então, as empresas estão buscando caminhos, né, de reequilíbrio
nesse processo, porque não deixa de ser, Marcos, um pouco o esforço de reengenharia reversa, né? Sim. Que está prevista na lei dos resíduos sólidos. As empresas que usam muita água, indústria automobilística, indústria de refrigerante, o agronegócio, precisam simultaneamente pensar no custo de regeneração para o fornecimento contínuo daquela água. Uhum. Esse é o grande desafio que essas empresas estão tendo. A produção de água em si, né? Produção de água, exatamente. Exatamente. Quer dizer, a ciência agora está olhando com muito mais seriedade para a necessidade de se produzir água. Que antes você falar produzir água, as pessoas dizem, mas que bobagem, né? Porque a água está aí, a água chove, evapora. Não, existem metodologias cientificamente comprovadas que garantem uma maior produção de água no território se os cuidados no ecossistema forem tomados adequadamente. Por falar em legislação, o senhor mencionou a lei de resíduos sólidos, né? Há cerca de 10 anos, né, uma das leis que foi aprovada, né, até da sua autoria, foi a lei que dava avisos, alertas climáticos para a população. O tempo passou muito rápido, né, e essa iniciativa hoje ela é adotada em várias cidades, hoje praticamente todas as cidades que têm a sua defesa civil, mas na época essa iniciativa foi muito inovadora, né, e trouxe para a gente uma grande inovação. Mas ela permite a permanência das pessoas em locais seguros, a tomada de decisões relativas a tráfego, né, e sabe-se lá quantas vidas essa lei já salvou. E ela só foi possível, né, com tecnologia, com educação da população e vontade, tanto do ente público quanto das pessoas e das empresas em fazer isso acontecer. Qual é o próximo passo, na sua visão, considerando esse tripé: tecnologia, vontade dos entes públicos e envolvimento da população de uma forma geral? Fiquei muito feliz que você lembrou dessa iniciativa. Claro, porque o tempo passa e as pessoas se esquecem, porque elas incorporam essas tecnologias na sua vida. É verdade. Né? E hoje as pessoas pegam o seu celular, mandam o SMS, mas se esquecem da onde surgiu a iniciativa. Né? E a gente precisa trazer essas iniciativas ligadas a clima, já que a gente está num fórum hoje falando de água e falando de clima, né? E dar o devido crédito aonde surgiu isso. Foi muito interessante, porque a Câmara de São Paulo aprovou isso, foi em 2013, mas o prefeito vetou, alegando custos excessivos, etc, etc. Mas o fato é que o que você falou aconteceu, os alertas climáticos que a gente recebe no celular têm sido fundamentais no planejamento das pessoas, das famílias, dos negócios, e o próximo passo é a reconfiguração dos espaços urbanos, para poder lidar com essa questão, porque nós vamos conviver com inundações crescentemente, vamos conviver com a elevação do nível do mar. Lembrar que 60%, 70% da nossa população está na região costeira, né? Então, nós vamos ter que pensar imediatamente, já para as eleições de 24, espero que os partidos políticos, os candidatos levem isso em consideração, que toda a política de habitação e reconfiguração das cidades para poderem lidar com excesso de água e com escassez, vão fazer parte da agenda pública. Né? Então, acho que o próximo passo é esse. Temos que reconhecer, isso é muito bom, que a ciência da atmosfera, né, a meteorologia, se desenvolveu muito. Né? Hoje, os computadores quânticos, eles têm condições de fazer previsões num nível de detalhe bastante alto. Então, aumentou a previsibilidade, melhora a nossa condição de reagir, mas os territórios ainda estão reféns de uma visão ou de um regime pluviométrico que não vai existir mais. E essas tecnologias, como a da Tiquant, que a gente está aqui hoje fazendo esse lançamento, podem ajudar, podem contribuir nesse sentido, na sua visão? O que eu acho fascinante na tecnologia da Tiquant é usar a sabedoria da natureza a favor da própria natureza. Né? A biomimética faz isso e é muito simples. Né? A natureza está aí há milhões de anos. E todo o resultado da evolução é um resultado de
de testagem, de sucesso e fracasso, né, de N modelos. Então, quando nós observamos a natureza com atenção devida, nós podemos aprender com ela e aprender como é que ela processaria grandes impactos, como os que nós estamos vivendo hoje. E a Tiquant está nessa direção. Quer dizer, a Tiquant desenvolve uma tecnologia baseada na natureza que bebe da própria natureza para poder dar soluções de escala e que sejam perenes, né? Porque um dos problemas da tecnologia cinza, como eu falei, que tem risco de não se perenizar. E soluções baseadas na natureza têm maior resiliência, não significa que serão perfeitas, mas tem maior resiliência em relação a essas mudanças climáticas extremas. Olha, eu preciso te liberar para os convidados do evento, os convidados, senão eles vão brigar comigo. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Queria te agradecer pela oportunidade, parabenizar pela história, mas não posso deixar você ir sem pedir para você dar um recado para os nossos espectadores, espectadoras, e aproveitar que você acabou de chegar do fórum e a tua experiência, a gente teria papo aqui para horas aqui de conversa, e dar o recado. Será que a questão da água tem solução, considerando aí 2024, chegando, né, com eleições, com mudanças potenciais? O que a gente deve esperar aí para os próximos anos? Eu diria o seguinte para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes. A água virou um assunto muito sério. Nós temos que levar a sério a gestão da água desde as nossas casas, a questão de termos capacidade de coleta de água de chuva quando nós passamos grandes períodos sem chuva, melhorar a permeabilização do solo, esse negócio de ficar cimentando quintal, impedindo a absorção da água, condena as próprias construções, né? Então, nós temos que pensar em arquiteturas que tenham melhor capacidade de absorção da água. Nós temos que reservar a água quando ela vem em abundância, porque teremos momentos de falta. Economizar água não como uma medida econômica, mas como um respeito a esse elemento que é tão fundamental. Não podemos desperdiçar água porque nós não sabemos quão longa será a próxima estiagem, né? Então, prestar atenção, e agora, ano que vem, quando nós teremos eleições para prefeitos, observar se os candidatos estão com um discurso adequado em relação à segurança hídrica. Perfeito. Porque a segurança hídrica hoje é vital para a cidade. Quando eu fui vereador, e não quero me estender muito, por favor, eu vi de perto a possibilidade de, em 3, 4 dias, 6 milhões de pessoas ficarem sem água. E o desespero da Câmara, do próprio prefeito e etc., era, e se isso acontecer, o grau de convulsão social que não vai haver. O governador agiu rapidamente, a Sabesp agiu rapidamente, e não aconteceu o pior, mas estava para acontecer o pior. Aquilo foi um grande aviso. Então, é muito importante que os prefeitos, os candidatos, eles tenham planos de segurança hídrica para a cidade. É do à toa que se fala em segurança sociohídrica, né? Segurança social e hídrica. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Muito obrigado, prazer estar aqui no foi programa nosso. E estou sempre à sua disposição. Senhoras e senhores, Ricardo Yang, muito obrigado. Que aula. Obrigado. Hoje, excepcionalmente, nossa dica do dia é um convite especial para que você reflita sobre o que você vem fazendo em relação à água e como vem utilizando esse recurso tão importante, que vem se esgotando cada vez mais em nossas vidas. Por isso, convidamos você a assistir ao documentário Rios Urbanos, dirigido pelo brasileiro Ricardo Gomes, produzido pelo biólogo marinho especialmente para as últimas conferências internacionais da ONU. O filme de 27 minutos e reutilização permitida pelo PNUD mostra a frágil biodiversidade dos ecossistemas aquáticos, apontando que todos nós devemos preservar rios e oceanos. Aqui, você assiste ao início dele, disponível na íntegra no YouTube. Um abraço. E fiquem com Deus.
oceano esconde um mundo inteiro nas suas águas límpidas, turvas, muito e pouco profundas. Esconde uma vida marinha repleta de cores, de padrões, de formas, de movimentos. Os rios que nele desaguam escondem outros tantos mistérios. Próximos das cidades, continuam afastados das pessoas que nelas habitam. O velho ditado tornou-se real. Longe da vista, longe do coração. Precisamos de mais imagens subaquáticas do que se vive e de quem vive nos rios. Mas a reduzida visibilidade, as correntes fortes e o frenesim das embarcações não favorecem a prática de mergulho. Os pontos de encontro entre os rios Tejo e Sado e o oceano apresentam uma vida marinha extraordinária, até hoje pouco registada em imagens. Cada mergulho, cada experiência, leva-nos a novas descobertas. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe isso. Mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde ele vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. O Tejo, de certa forma, é o berço da cidade de Lisboa, o que fez com que Lisboa seja uma das localidades continuamente habitadas mais antigas do mundo, mais antiga até do que Roma. Foi o Tejo que fez com que os fenícios vissem aqui justificação para fazerem comércio com os povos que a habitavam. O Tejo era a autoestrada que entrava pela Península Ibérica adentro e por onde os fenícios podiam fazer comércio com os povos que viviam nas suas margens. Foi também aqui no Tejo que os romanos faziam o seu garum, um molho de peixe muito apreciado no Império, sobretudo na capital do Império, pelas famílias mais nobres romanas. Tudo o que era resquícios dessa produção ia parar às águas do rio, e daí até à industrialização, já no século XIX e XX, nunca mais parámos de encarar o Tejo quase como um esgoto e uma lixeira. E durante toda a existência de Lisboa, o rio foi de certa forma familiar aos habitantes, sabiam o que esperar do rio. No caso de Portugal, os cenários de alterações climáticas dão efetivamente maiores e mais violentas secas, mas dão sobretudo também mais efeitos climáticos extremos. Cada vez menos as pessoas conhecem o rio, cada vez menos conhecem os seus humores, os seus ritmos. Isso tem tudo a ver com o facto de estarmos a viver num planeta em mudança, num clima cada vez mais diferente e lá está cada vez mais imprevisível. O estuário do rio Tejo é a maior zona úmida de Portugal, sendo também o maior estuário da Europa Ocidental. A sua riqueza natural privilegia variadíssimos encontros entre aves migratórias que aqui se alimentam, abrigam e nidificam. Durante o inverno, a região chega a abrigar cerca de 120 mil aves ao mesmo tempo. Portanto, temos abibes, várias pernas vermelhas. Temos ali um perna vermelha marcado com anilhas coloridas. Mais outro com anilhas coloridas. Temos milharangos. Temos pernas...